Olá, bem-vindos novamente ao Despertamente, um podcast sobre autoconhecimento, saúde, bem-estar, que vai te trazer muitas ferramentas para te ajudar no seu despertar. A gente vai ter sempre convidados especiais para a gente explorar a saúde de uma forma integrada. Começamos falando sobre saúde mental, vamos começar falando sobre mente. E nosso primeiro episódio, a gente começou desvendando o inconsciente, falamos um pouquinho sobre o inconsciente. No segundo episódio, a gente explorou mais ainda, falamos sobre crenças de poder, crenças limitantes, falamos sobre criança interior, amor próprio. Muito assunto bacana. E hoje chegamos ao terceiro episódio com a nossa convidada, novamente, Mônica Alves, está aqui com a gente. A Mônica Alves é psicanalista clínica, empreendedora, mãe do Lucas e do Antônio, e está nos ajudando nesse desvendar aí do inconsciente, nos ajudando nesse primeiro tema que a gente está explorando. Então, Mônica, bem-vinda novamente, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu já estou me sentindo sócia aqui do Despertamente, gente. Já estou me sentindo em casa. Eu que agradeço, querida, mais uma vez aí pelo convite. Eu quero fazer um adendo, já começar aqui na relaxada. Meus filhos falaram o seguinte, que esse negócio de mãe de Lucas e Antônio, eles estão disputando qual é o filho que você fala primeiro. Ai, o gente. filho que fala primeiro tem mais importância. Eu dei muita risada. E aí eu achei legal trazer isso, já que a gente está falando de criança, para vocês perceberem como funciona a mente de uma criança. Aí eles falaram, qual será o nome que ela vai falar hoje primeiro? Eu falei, não sei, vamos ver. Gente, é cada detalhezinho, né? E a gente nem É um imagina, barato, né? E às vezes a criança tá ali, quer ouvir, porque se falar o nome primeiro, né, já tá Que na você vantagem. falou o nome deles, eles estão achando o máximo o nome deles está no podcast. Tenho que começar a falar Bianca, mãe do Ravi e do Gael. Isso aí. Mas é bom, porque a gente já puxa o gancho, né? Você vê como é que isso aí, ó, já vem pro assunto. Já traz o assunto de hoje. Com certeza. Mônica, eu queria agradecer sua presença aqui novamente. Eu tenho recebido feedbacks muito incríveis sobre os episódios anteriores, né? Muita gente se identificando com várias questões que você traz, muita gente refletindo. E, gente, esse era o objetivo, né? Esse é o propósito. Esse é o propósito. E dentre tantas coisas, tantos assuntos que eu gostaria de trazer aqui, eu acho que a gente tinha que começar nesse desvendar da mente, né? Eu acho que é a base de tudo. Então, eu queria pedir para você que está escutando a gente agora, se você não escutou o primeiro episódio, volta e escuta com calma. Primeiro episódio, a gente fala sobre o inconsciente, né? A Mônica traz, assim, uma apresentação do que é o inconsciente, o que ele faz na nossa vida, né? Então, algumas pessoas podem, né, já tá nessa busca e saber, mas quem não tá, é muito importante assistir o primeiro episódio, porque ele traz uma clareza. E aí, no segundo, que já é uma continuidade, né? A gente se aprofunda nesses temas que eu falei agora anteriormente, que é em criança anterior, a gente fala sobre crenças, que mais que a gente falou sobre relacionamento? Amor próprio. Muita coisa importante, né? Da psique humana. Foi super importante o segundo episódio, e aí todo mundo quer saber o que a gente vai falar nesse, né? Então, essa é a terceira série, né? A gente não vai encerrar com a Mônica, mas dessa série de Desvendando o Inconsciente, esse é o último episódio. Mônica vai voltar aqui depois, dependendo do que vocês pedirem, o que vocês querem falar, mas a gente já tem aqui uns combinados, porque a gente quer trazer relacionamento também, que é um tema, né, que dá muito assunto, então ele não pode ser pincelado, a gente vai se aprofundar depois. Só que hoje, o tema de hoje, a gente vai falar sobre uma coisa não tão agradável, mas que é importante. Vamos falar sobre sombras, né, Mônica? Sombras, apresenta isso aí pra gente, na visão da psicanálise. A gente fala de sombras, né? E é uma coisa que a gente reprime tanto, que as pessoas não querem nem realmente saber.
Só que as sombras, gente, elas são, como a gente vem falando, né, no inconsciente, Bianca, as sombras, elas são tudo de feio, tudo de ruim, tudo imoral, tudo que não pode, que a gente reprime. Então, pensa quanta coisa ao longo da tua vida, da tua infância, quando você era criança, ao longo da tua vida que você foi escondendo de si, né? Que em análise a gente chama de recalque. A gente vai recalcando, a gente vai reprimindo esse material, esse lado feio nosso, né? E hoje vocês vão entender que não tem nada de feio, né? As sombras são parte da nossa vida, são parte de quem a gente é. Nós somos seres duais. Nós somos compostos de luz e de sombra. Só que a gente só quer olhar para a nossa luz, né? A gente só quer, como eu sempre brinco, a gente quer ser sempre o alecrim dourado, né? Mas o ladinho ali que a gente tem aquele negocinho ali ruim, a gente não quer olhar, a gente só olha dos outros, né? Nossa, olhar a sombra dos outros, acho que todo mundo deve saber. Não precisa falar sombra, mas quando for para criticar, tá todo mundo ali, né? Tá tudo certo. Para criticar o próximo, né? Exatamente. Então, as sombras, na verdade, é um termo, né, que foi usado muito por Jung. Eu sei que você é fã de Jung, como eu. Ela faz parte dos arquétipos. E quando Jung cria esse conceito dos arquétipos, eu não vou entrar em muitos termos técnicos, porque, como a gente já falou aqui, a gente não está aqui para isso, a gente está aqui realmente para fazer com que as pessoas reflitam e olhem para si, né? Mas só para contextualizar um pouquinho, para não ficar uma coisa solta. Ele cria isso e ele entende o seguinte: a gente vem falando muito de inconsciente aqui, Bianca, existe um inconsciente coletivo. Existe o inconsciente da Mônica, da Bianca, de cada um. E existe um inconsciente coletivo, que são as coisas que no coletivo soam dessa forma, feias, ruins, coisas que a massa, né? Todos nós sentimos igual, vimos igual. Enfim, diante disso, Jung cria esse conceito das sombras, que é os arquétipos. O que são os arquétipos? Pai e mãe, é criança, é sombra. Tudo isso é arquétipo. Ânimos e ânima, que é a parte feminina e masculina nossa, que também dá um podcast, que é bem interessante. Isso seria muito interessante. Enfim, a gente pode fazer cada um aqui sobre um arquétipo diferente de Jung. Mas, enfim. Então, as sombras, Bianca, eu sempre trato isso muito nos meus cursos e nos meus atendimentos individuais. Eu creio que é a parte mais desafiadora da gente olhar. E, ao mesmo tempo, é a parte mais importante. Por que é a parte mais importante? Porque é a nossa parte mais escondida. É a nossa parte mais oculta. É a nossa parte mais reprimida. É aquela parte que você não quer ver. Porém, que quando a gente não vê, entenda, se eu não estou olhando para uma parte minha, se eu estou reprimindo uma parte minha, negligenciando uma parte minha, será que eu estou me olhando por inteiro? Como é que você se olha por inteiro se tem um lado seu que você não olha e que você não quer olhar? Exatamente, né? A gente precisa, né? É sempre uma busca do que é bonito, do que é perfeito. E eu acho que até nessa busca, assim, de querer a felicidade, tudo, envolve essa questão da sombra. Porque se você não olha essa busca que você vai ficar fazendo, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Porque você precisa antes olhar que existe isso ali, né? Exato. Esse lado, né? E eu não quero interromper assim o que você ia trazer agora, mas é que quando você vai falando, vem as coisas na minha cabeça, a gente está aqui para né? bater um papo mesmo. Existe assim pessoas que anulam realmente isso de tipo, eu não acredito que existe esse lado e cria um personagem, né? E ignora completamente. Não quero ver o lado ruim, sujo, feio, não. E cria, né? E se isso existe, como é que isso impacta, né? Porque aí, como é que são as relações, como é que é tudo? Eu acredito que todo mundo acaba criando, mas podem existir casos que a pessoa anula completamente essas sombras, né? Inclusive, um dos arquétipos de Jung é o persona, né? E essa anulação de sombras, Bianca, ela é de todos nós. A gente faz isso mesmo. Só que quando a gente entende, principalmente quando se trata de relações humanas, né? Não necessariamente relações amorosas, relações humanas. Quando a gente entende que, enquanto a gente não olhar para dentro, a gente vai passar uma vida projetando as nossas sombras nos outros.
e pensa o quanto isso é injusto, não sei se é uma boa palavra, mas vou usar essa, com os outros e com a gente mesmo. Né? Porque você está projetando em alguém algo que não é dele. E você não está olhando para algo que você precisa olhar, lidar e curar em você. Então, o impacto desse não olhar para dentro, desse não olhar para as sombras, ele impacta na tua carreira, ele impacta nas tuas escolhas, ele impacta nas tuas relações, ele impacta em todas as áreas da tua vida. Por isso que eu falo que sombras é um dos lugares mais importantes que a gente precisa olhar em análise, né? Sim. E quando a gente faz esse trabalho dessa viagem para dentro. É, isso que eu ia perguntar, né? Eu imagino aqui pelo meu lado, né, que toda essa busca do autoconhecimento através das práticas que eu acredito e terapia, né? Mas me fala, né, como é que a gente vai identificando essas sombras, né? Como é que a gente percebe para poder aí começar a perceber e ir tocando a vida? Depois eu quero fazer uma outra pergunta, né? Com as sombras, né? Sem elas te impedirem ali. Eu vou tentar te contextualizar isso, te devolvendo uma pergunta, que eu acho que fica mais fácil das pessoas entenderem. Por exemplo, Bianca, fala para mim alguma coisa que você não gosta no outro. Qualquer coisa, ou que façam com você, um comportamento, uma fala, enfim. Pense em alguma coisa aí, de bate-pronto, que você não goste no outro. Tem muitas, né? Gente, não vamos, né? Vai dizer, ai, não tenho nada. Não, tem muitas, né? Tem muitas. Assim, mas rapidamente veio o que a gente estava falando, né? Eu tenho pânico de gritos, não gosto de gritos e irresponsabilidade com algum compromisso. É uma coisa que me deixa assim, sabe? Um compromisso, você tem ali alguma coisa, quando a pessoa trata ali de uma forma, tipo, desmarca tudo meio que em cima da hora, isso me tira do sério, me tira totalmente. E se eu disser para você que... a carinha dela já... Se eu disser para você que é impossível a gente reconhecer em alguém o que não mora dentro da gente. Você não tem como identificar um comportamento em alguém se você minimamente não conhece esse comportamento. Ele mora em algum lugar teu. Então, você pode pensar assim, Mônica, pelo amor de Deus, eu não sou essa pessoa que grito, eu não sou a pessoa que não sou responsável, pontual. Se olhar bem direitinho... Vai achar. Vai achar. Então, gente, pausa, tocar o sininho. Respira. 1 minuto, respira e reflete. Que nem essa pergunta, repete, faz a pergunta de novo, Mônica. Vou até olhar lá para vocês aí. Eu quero que vocês façam exatamente esse exercício que eu pedi para a Bianca fazer agora. Eu quero que você pense, né, aí em algo que você não gosta no outro, né? E que quando fazem com você, né, para você horrível, para você até às vezes como é que é a palavra? Você não desculpa. Me ajuda na palavra, esqueci. Eu ia falar outra coisa, enfim, moral. Não perdoa. Não, é aquela coisa que você não perdoa. Não aceita, né? Não aceita. Não aceita é ótimo. É uma ótima palavra, porque a gente vai falar de aceitação. Então, ótima palavra. Pense em algo aí que quando o outro faz com você, você não tolera. Eu vou falar uma coisa minha aqui. Já veio outras coisas na minha cabeça, mas vamos lá. Vou abrir, né? Até porque, como a gente também vai falar sobre vulnerabilidade, é bom que hoje a gente já vai aqui botando nossas vulnerabilidades um pouquinho para fora, para que a gente convide vocês também a botarem as de vocês, tá? E daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Eu não suporto grosseria. Bianca, se tem um negócio que eu odeio que façam comigo, é grosseria. E você acha que às vezes eu não sou grossa com alguém? Você acha que às vezes eu não de alguma forma eu não boto isso pra fora? Claro que boto. A gente critica, né? Pode ser ali, você vai comprar um café. Mas não faça comigo. Não faça com você. Você entende? E quando a gente faz, né? Por quê? Porque dói em mim algo que é meu. E eu não quero olhar. E aí eu reprimo. E aí, às vezes... eu sei que às vezes, por exemplo, quem está tendo o primeiro contato com esse assunto...
A primeira coisa, não se assustem, tá? A primeira coisa que a gente faz é, tá doido? Você tá... Mônica, jamais. Eu faço isso nos meus cursos, gente, é muito engraçado. E conforme a gente vai desconstruindo, né? Você vai vendo aquela máscara caindo, assim, na tua frente. Você tá doido? Nunca, jamais. Por exemplo, você. Jamais você é irresponsável com compromisso. Isso, para mim, é valor. Eu não vou... Não, jamais vou gritar com alguém. Eu falo, calma. Porque o que é isso? Isso é mecanismo de defesa. Os nossos mecanismos sobem todos. A gente se defende muito, porque é um lugar muito reprimido. E o nosso inconsciente, a função dele máxima é proteger a gente, é defender a gente de quem? Da gente mesmo. Esse é o perigo, gente. Entende? Então, era isso que eu já ia começar a falar, sobre autossabotagem, né? Exatamente. Sombras e autossabotagem. É aí que entra. É isso, né? É exatamente isso. Por quê? Porque a nossa defesa sobe. E aí, quando você fala, não, essa sombra é tua, vamos trabalhar essa... Não, essa sombra é a primeira coisa, gente. Então, não aceita, se assustem. Né? Se o que você pensou aí, você fala, não, jamais eu odeio, por exemplo, mentira. Outro dia eu peguei uma paciente minha assim, Mônica, não suporto mentira. Cara, eu tenho horror a mentira. Então, vamos olhar direitinho. E aí, você vai indo devagarzinho. No final da sessão, ela já estava assim, gente, eu sou muito mentirosa. Eu falei, calma, calma. Mas você entende? Conforme a pessoa vai desconstruindo isso e vai entendendo que não é feio, né? Isso é do ser humano. Sim. Sabe? E quando eu falo de sombra, Bianca, a gente às vezes pensa assim, eu falo assim, pensa... Aí a pessoa fala, não, mas eu conheço meus defeitos. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Eu sou não sei o quê. Eu falo, não é disso aí que eu Aqueles defeitos de entrevista, né? Exatamente, Bianca. Eu falo, não é esse defeito que eu estou falando. O defeito que eu estou falando é inveja. Você sente inveja. Você mente. Não, pelo amor... É disso que eu estou falando. Gente, se eu trabalhasse nessa área e alguém chegasse com essa sinceridade, eu ia contratar de cara, né? Eu também. Imagina, né, gente? Falar, opa, esse se conhece. É uma pessoa que provavelmente ela tá ali na busca de autoconhecimento, ela vai lá, fala da fragilidade dela, não vai lá. Isso é demais, seria demais. Incrível, né? Mas para um recrutador, não sei, né? Mais tradicionalzão, é falar, nossa, imagina se eu vou contratar uma pessoa que chega aqui na minha frente e fala que ela sei lá, mentirosa. E assim, isso é do ser humano, gente. Só que socialmente não aceito, né? Então, eu quero que vocês comecem a pensar, eu sei que é meio punk falar nisso num podcast, porque isso a gente demora muitas e muitas sessões para cuidar e olhar, mas é para a gente começar a entender o conceito de que temos esse lado sombra e esse lado precisa ser acolhido por nós. Essa é a grande questão. Eu acho que essa é a maior mensagem, Bianca, desse episódio. A minha pergunta ia ser essa agora. A gente falou um pouco, né, sobre o que é sombras, espocou, e aí eu ia perguntar exatamente isso. E aí, o que a gente faz com elas, né? Acredito que a gente precisa começar a observar, né? Lembra, gente, que o podcast é Despertamente, a gente fala muito isso em todos os episódios, que o intuito de tudo que a gente vai trazer aqui são ferramentas para que você comece a perceber que nem a Mônica passou uma reflexão agora, passou no outro, e aí a gente vai se conhecendo e despertando. Então, acredito que com as sombras é a mesma coisa, através da sua busca que você esteja fazendo, seja ela um processo terapêutico, né? Perfeito. Existem vários... Nessa sua busca, você começar a identificar, né? Aí eu ia perguntar, e agora? E aí, o que a gente faz com elas? Identificou lá um monte de coisa ruim que a gente quer esconder do mundo, da sociedade, né? E aí, o que a gente faz com elas? A gente faz autossabotagem, né? Óbvio, né? A gente todo tempo. Ignora, esconde. E aí, mas aí, o que você recomenda, Mônica? O que a gente faz para tratar, né? Acho que aceitação... Fala aí pra gente. Bianca, assim, como a gente já falou um pouquinho de amor próprio, né, no segundo episódio, e eu falei lá, quando a gente falou, quando a gente falar de sombra, vocês vão entender o que é verdadeiramente ter um amor próprio. Porque, pensa assim, se somos seres duais, somos compostos de luz e sombra. Um lado nosso é luz, outro lado nosso é sombra. Se você só acolhe a luz e não acolhe a sombra, como é que você está se amando por inteiro? Tem uma parte sua que você não está amando. E pior, que você quer que os outros amem.
Você exige do outro que ele ame todas as suas imperfeições, mas você mesmo não ama. Você mesmo esconde de você e aponta no outro coisas que são tuas. Gente, isso é muito profundo, né? É muito complexo, é muito profundo. Então, a gente precisa, e a gente faz muito isso em análise, eu sei que vocês fazem muito esse trabalho também no yoga, né, de aceitação, que eu acho maravilhoso. É trabalhar primeiro, Bianca, antes de qualquer coisa, aceitar isso. Você precisa se aceitar como você é. Você precisa se aceitar antes de qualquer coisa. Entender a sua identidade real, entender quem você é e entender que você tem essas sombras. A partir dessa aceitação, você vai trabalhar o acolhimento dessas sombras, porque não basta só aceitar. Exatamente. Você precisa acolher, você precisa, igual a gente faz com a criança interior, que também é um arquétipo, você precisa ir lá e abraçar esse lado teu. E entender que isso faz parte de você. E que está tudo bem, porque é nosso ser dual. Então, se eu sou dual, e não adianta eu esconder de mim só. Eu mostrar para o mundo só a minha luz. E mostrar para mim só a minha luz. Eu preciso mostrar para mim também a minha sombra. Entender que isso faz parte de mim. E aí é que vem o trabalho profundo de acolhimento e aceitação do amor próprio. Nossa, que lindo isso. Eu fico escutando e pensando aqui. Existe, gente, beleza na sombra também, Claro. né? E eu acho que quanto mais a gente começar a tirar essa coisa de querer esconder a sombra, o que a gente está falando, né? Que por isso que eu pedi para vocês escutarem em todos os outros. Tudo que a gente está trazendo é para ajudar a que vocês consigam ter mais liberdade e a gente aceitar a nossa sombra, que nem a Mônica agora falou, aceitar e acolher. É uma liberdade, gente, porque deve ser muito cansativo ficar a vida inteira só mostrando o lado bom, né? Então, pensa quando você está em um processo de busca, que você já reconhece mesmo o que é a sua sombra, vê beleza, porque existe beleza na sombra, não é só, né? A beleza não está só na luz, né? É esse equilíbrio de como, né? Eu acho que um depende do outro. Se não existisse, né? A sombra, não existe luz, né? Então... Exatamente. A gente necessita disso, né? E é muito bonito. E eu acho que é muito libertador também, né? Muito, Bianca. Isso, muito. É um trabalho de libertação sombra. enorme. Né? Esse trabalho de olhar para o inconsciente nada mais é do que um enorme trabalho de libertação de si. Porque a gente vive num cárcere interno. A gente é preso na gente. Na gente, que nem você falou várias vezes, né? Eu vou falar isso sempre, porque a gente precisa internalizar e entender isso. Né? A gente acha que é preso... Por exemplo, eu trabalho muito com dependência emocional. E aí as pessoas chegam em mim... mas eu sou dependente emocional, eu sou preso no fulano, eu sou preso no Beltrano. Eu falo, antes de você ser preso em tudo isso, você é preso em você. Na hora que você se libertar de você, você vai conseguir se soltar tudo, né? de tudo. Porque às vezes as pessoas são dependentes da mãe emocional, do pai emocional, do marido, da esposa, do trabalho. Eu falo, quando você se libertar de si, porque o que te prende nessas pessoas são lugares internos seus que você desconhece. Então, quando você começa a conhecer esses lugares, e aí é muito relacionado às sombras, a coisa flui, Bianca. Voltando lá no primeiro episódio que a Mônica falou, que eu nunca esqueci do termo, né? A gente tem que tentar sair desse GPS, né? Do inconsciente que vai te levando, né? Enquanto você estiver levando a vida desse jeito, vai ficar projetando tudo no outro, né? Pelo que você está falando, é isso. Aquela vida de que você está sempre ali no lugar, né, de vítima e sempre culpando. Só que aí você vai se aprisionando cada vez mais, né? Então, você está se distanciando dessa liberdade, que é o que a gente tem falado aqui, né? Bom... Você quer ver outra coisa importante? Bem importante, a gente já falou aqui um pouquinho. Como eu falei que a gente ia falar, deixa a gente fluir nesse lugar. Vulnerabilidade. A vulnerabilidade está totalmente associada a esse lugar de sombra. Por quê? A gente quer sempre mostrar para os outros que a gente é forte, né? Que a gente é o famoso personagem, né? O que eu acho que eu falei aqui... Eu já ia perguntar. Eu acho que é o persona. O personagem. É o persona. Que eu acho que eu falei aqui já de palco e bastidor. Não falei? Se eu não falei, não me lembro se eu falei.
Mas é aquela coisa, né? No palco eu sou uma coisa, no bastidor eu sou outra. E tá tudo bem, Bianca. A gente precisa desse persona realmente, a gente precisa dessa máscara social. São coisas necessárias. Só que a gente precisa ter consciência disso. Porque a gente faz isso de forma inconsciente. E aí a gente acaba verdadeiramente acreditando... Entrando nesse personagem. Que você é esse persona. Sim. E aí, além de você não querer mostrar para os outros as suas vulnerabilidades, você também não quer mostrar para você. Nossa, e aí mora o aí, perigo. Bianca, isso é muito perigoso, porque você não aceita as suas imperfeições. Você não aceita a sua própria fraqueza, né? Eu nem gosto muito desse termo, mas é isso. Sua fragilidade. Sua fragilidade, né? sua vulnerabilidade. Tem um livro muito... Posso citar livros aqui? Cita e depois eu ponho direitinho Tá, pra... joia. Tem um livro que eu Se alguém adoro, quiser. que chama Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Adoro. Esse aí tem que Pra estar quem aqui não, nos pra quem, recomendados. pra quem não é fã de leitura, que eu sei que muita gente não é fã, tem um documentário também dela. Procura lá, deve Tem ter o TED nos também streams. dela, tem. né? Eu vou ver se eu coloco aqui para vocês. Ela tem uma série de livros, mas esse livro, né, que é A Coragem de Ser Imperfeito, ele trata muito desse lugar, né, das vulnerabilidades. De como, quando a gente realmente tem a coragem de assumir as nossas imperfeições, e olha como isso é totalmente linkado às nossas sombras, né? Bianca, o despertar faz assim, ó, tua cabeça abre. Expande, gente, expansão total da consciência. E aí a Brené ela traz uma coisa muito interessante, que ela fala, a realidade é a seguinte, a gente conecta, né? E aí por isso que eu falo da fraqueza, a gente conecta a vulnerabilidade à fraqueza. Quando, na verdade, vulnerabilidade é onde mora a sua força. Fortaleza. E aí vou te jogar outro exercício agora, né? Aproveitar, vou jogar para você e vou jogar para o povo aí. Se eu perguntar assim, Bianca, onde mora a tua principal fraqueza? No sentido de onde não pode tocar na tua vida? Qual o lugar na tua vida? Não toca nisso aqui não, que isso aqui é a minha fragilidade. Só de você trazer essa reflexão, a gente já vê como é mais difícil, né? Porque tudo que você trazer rapidinho, né? É algo que a gente tem que realmente parar, né? Pensar. Que nem aquela pausinha. Fica aí, gente, alguns minutos pensando. Né? Eu queria até, de repente, enumerar essas reflexões que você fez aqui. Porque eu acho que é esse o exercício dessa busca, desse caminho. É isso. Porque, por exemplo, se você pergunta assim para mim, Mônica, qual é o lugar na tua vida que se mexer, se tocar, se encostar, você vai balançar? Eu vou te responder na hora, meus filhos. Foi o que me veio aqui na cabeça. Na hora. Mas aí eu comecei a trazer outras questões também. O que está mais forte, o que não está. É isso. Qual é aquele lugarzinho que você se sente frágil? Que você se sente, caramba, ali, né? Pequeno, né? Se acontecer alguma coisa ali... Aí, eu vou te fazer a mesma pergunta, só mudando uma palavra. Qual o lugar da tua vida que você se sente mais forte? Nossa, enquanto você falava, eu já fiquei pensando. A gente fica até emocionado, né? Qual o lugar que eu me sinto mais forte? Qual o lugar que é minha força? Meus filhos. Mãe, no seu papel. Aí assim, a resposta é a mesma. Isso não pode ser coincidência. Ai, gente, Entende? Então, quando a gente... A cabeça fala assim, ó, caramba. Então, realmente, o meu lugar de vulnerabilidade é meu lugar de força. É a minha fortaleza. Não é o meu lugar de fraqueza, como eu sempre imaginei. Então, eu quero linkar isso, né? Pedindo aí perdão a Brené Brown, mas já linkando aí o trabalho dela ao que eu penso e ao que eu estudo, a gente pode linkar isso totalmente com as sombras. Porque quando a gente verdadeiramente acolhe as nossas sombras, a gente está acolhendo a nossa fortaleza. Com certeza. A gente está se tornando infinitamente mais forte. Porque quando você acolhe isso, você se acolhe por inteiro. E aí você se ama. E, Bianca, quando a gente verdadeiramente se ama por inteiro... Eu acho que é como se todas as portas que estavam fechadas fossem se abrindo assim, né? Porque... Parece que a vida inteira é uma batalha, né? A gente está ali numa batalha. E quando a gente consegue... Porque é uma vitória, né? Chegar aí nesse ponto. Total. Porque é uma caminhada, né, gente? É toda uma construção aí que você vem numa busca dessa liberdade. Então, é como se tudo que você achava na vida que te impede,
né? Você vai lá, descobre essa coragem, essa força e vai mesmo, né? E aí volta também tudo que a gente falou há pouco tempo, que a gente falou no episódio anterior, né? Sobre essa questão do medo, né? Quando a gente tá com essa força, porque a gente se conhece, a gente vai ver que existe o medo, mas a gente vai fazer as coisas mesmo com medo, porque ele não é a ausência da coragem. Exato. Porque você tá aí nesse processo, se descobrindo, saindo aí desse... Eu gosto muito de falar no yoga, quando eu dou alguma meditação ou nas vivências, né? Que a pessoa está ali um pouco mais entregue, não está tanto no controle, né? Que a gente está sempre no controle, né? E quando a gente vai para uma prática, eu falo, esquece tudo lá fora. Vou cumprir o horário aqui. Mentira, eu sempre dou passo do horário nas coisas. Aí, mostrando minha vulnerabilidade, eu falo, gente, aqui é esse tempo eu sempre atraso, porque eu me perco mesmo. E aí eu trago as pessoas e aí eu fico pedindo, conduzindo através de uma meditação para poder ir se despindo dos papéis. Nossa, isso com yoga, quando eu fui aprendendo, eu lembro das minhas primeiras práticas, com os meus primeiros professores, que você chega lá, né? Eu, pelo menos, gente, quando eu busquei o yoga, eu cheguei lá, eu acho que como a maioria chega, né? Achando que era algo legal, de conhecimento do corpo, também um pouquinho de espiritualidade. Mas, gente, foi muito impactante, porque as primeiras vivências, meditações, eu falei, caraca, tipo, quem é você sem os papéis? Aí eu comecei, né? Porque eu estava assim, tinha acabado de ter bebê, numa formação muito profunda que eu fiz. E a gente se perde, né? Aí eu, caramba, eu botei... Antes eu tinha um papel meio que de controladora, né? Que eu trabalhava, né, na área corporativa, também sempre ali ajudava os meus pais. Aí depois eu virei mãe, aí quando você vai tirando os seus papéis, né? Tira os papéis, o que você é em essência, né? Aí eu, gente, foi assim É um impacto, né? Um impacto, né? E aí eu sempre trago isso, tá ali num processo, numa meditação, a gente tá ali num finalzinho, num relaxamento, tira um pouco dos papéis, né? Porque foi que nem você falou, a gente precisa, né, dos nossos papéis para o nosso dia a dia, a nossa vida, a gente tem que ir lá. É papel de mãe, é nosso papel profissional, o nosso papel, a gente tem que colocar vários papéis, mas a gente também tem que se conhecer sem os nossos papéis, né? Quem a gente é em essência, né? Nossa identidade real. Nossa identidade, até os gostos que a gente tem, o que a gente se perde, gente, na vida, assim, né? A gente vai se perdendo, né? Mas não vamos nos perder aqui, voltando para as sombras. Vamos linkar aqui, a gente já falou, óbvio, né? Das sombras, né, com os relacionamentos, que acho que foi bem o que você falou no início, só para eu não me perder aqui. Então, quando a gente está muito perdido nas nossas sombras, com relação ao relacionamento, a gente faz isso, né? Tudo a gente vai projetando no outro, né? Vamos fazer aqui um resuminho. A gente falou um pouco disso. Você trouxe também aí um pouquinho do amor próprio, que foi, né, o que a gente estava aqui falando um pouquinho antes. E não, a gente agora estava em vulnerabilidade, né? A gente se perdendo aqui, né? Mas faz parte, né? Quando a gente fala de psique, Bianca, não tem como a gente não dar essa viajada, essa mergulhada, porque é muito denso. Sim. É tudo muito denso. E aí, conforme a gente vai falando, você vê que a mente ela vai abrindo, né? Aí você tem uma memória aqui, aí você falou, olha que interessante, você falou meio da tua transição de carreira já, como aconteceu, né? De você ser aquela workaholic, mundo corporativo e pá, totalmente ligada no 220 mil papéis, ajudando em casa e tal. De repente, você se depara com o quê? Com você mesma. Com yoga que te trouxe esse despertar. E aí é aquele soco, né? É aquele soco que você não sabe nem de onde veio. Foi o meu encontro também comigo. Foi exatamente dessa forma. E aí você realmente para tudo, né? E fala, ou eu paro tudo, e é como se fosse um reset, né? Total. Você vê que a gente falou juntinho, é como se fosse um reset. Ou eu dou essa resetada e começo tudo de novo. E o caminho é denso, o caminho é maravilhoso, mas ele é denso, né? Ou até quando? Até Sim. quando eu vou viver desse jeito? Com escolhas que talvez não tenham sido minhas, tenham sido totalmente ditadas pelo meu inconsciente, pelas minhas sombras. Uhum. Enfim, por quem eu queria ser, por quem meus pais queriam que eu fosse, por quem a sociedade queria que eu fosse, pela perfeita que eu queria ser. Enfim, quando você fala, eu quero ser quem eu sou.
Eu quero poder ter a liberdade de fazer o que eu gosto, de estar num relacionamento com alguém que eu goste, de estar num relacionamento onde eu me sinto amada, respeitada, né, reconhecida, validada, mas não pelas minhas faltas. E sim por soma, já pincelando um pouquinho sobre relacionamento, né? Então, quando você traz a questão do relacionamento e sombras, Bianca, eu me arrisco a dizer que a maioria dos relacionamentos, eles se destroem por causa das sombras. Acho que tudo, né? O relacionamento, e aí você trouxe agora um pouquinho disso também, que você trouxe da questão da carreira, né? Isso não precisa ser com todo mundo, tá, gente? A gente, por um acaso, não é à toa que a gente se conecta. A Mônica teve também uma transição de carreira, eu também fiz uma transição de carreira e foi muito impactante mesmo, muito. Né? Então, vocês conseguem perceber, né, o que é o tema que foi o primeiro episódio, o poder do inconsciente na nossa vida. Muito eu tô forte. aqui falando, gente, mas nossa, minha mente está aqui a mil, né? Porque vocês, espero que todo mundo consiga parar, refletir um pouquinho, né? E ver como a gente é guiado por muito tempo da nossa vida, né? Por esse inconsciente. E aí isso impacta no relacionamento, em carreira, né? Em tudo na vida, né? Nos relacionamentos também familiares e relacionamentos amorosos, em tudo. E só queria voltar nisso, porque realmente foi muito impactante quando eu percebi muito, assim, né? Esse inconsciente, essa vida num modo inconsciente. Fala, caraca, o que eu tô fazendo aqui? Parece que você toma um choque, né, de realidade. Choque. Parece que até ali você viveu num super mega automático, né? Sem saber nem para onde estava indo, né? Quem era você. E aí você para e fala, peraí. Preciso arrumar essa bagunça. Preciso arrumar essa casa. E o medo, né? Aí é isso, gente. É esse medo que eu falo, porque medo é algo muito importante também, né? Ele não pode paralisar a gente, né? E nessas horas, né? Principalmente quem está nessa jornada, né, de autoconhecimento, se depara muitas vezes com essas situações de choque, né? Porque a gente se depara com a realidade, né? E aí vem esse medo, né? Então, vem a vulnerabilidade, vem tudo da gente, né? E nessa hora a gente não pode deixar ele dominar, né? Mas isso é muito forte, né? De você estar totalmente ali inconsciente. Aí eu penso muito numa florzinha, em que a gente vai tirando as pétalas, aí ficou ali. E ali, aquilo ali é você, né? Caramba, aquilo ali sou eu. Para onde eu vou guiar agora a minha vida, né? Então... Tem um exercício que eu gosto, que é bem simples também de fazer, que é você fazer essa pergunta para você. Por que você escolheu a carreira que você escolheu? Por que você escolheu o parceiro ou a parceira que você escolheu? E aí você vai em todas as áreas da tua vida, olhando para as tuas escolhas, mas não de forma superficial. Né? Superficial é o que a gente mais faz. Automático é o que a gente mais faz. Para e olha profundamente. Por que será que eu escolhi essa carreira? Olha para isso com força, com vontade, né? E aí, quando eu me fiz essa pergunta, quando eu estava lá no corporativo, também, sendo gestora de pessoas, eu comecei a entender, caramba, por que eu quis ser gestora de pessoas? Por que eu quis trabalhar nisso aqui? Porque lá atrás, com 17 anos, eu fiz uma faculdade de educação física. Então, por que com 17 anos eu escolhi educação física? Quando lá atrás o meu sonho era fazer psicologia ou fazer história. Por que eu entrei em educação física? E aí a cabeça, conforme a análise vai vindo, você né, vai a terapia descobrindo. Já linkei um monte de coisa com pai, com mãe, enfim. E aí eu tombei para a área total de cuidar de pessoas. Então tem a ver com cuidar de pessoas. Então deixa eu entender. Nunca quis ser aquela educadora física, Bianca, de deixar as pessoas fortes e saradas. O meu negócio era pegar o idoso. O meu negócio era pegar aquela pessoa que não gostava de fazer atividade física e transformar a mente delas e que elas entendessem o quanto aquilo era um bônus para eles. Você já meio que estava no que você gostava de fazer, mas eu sempre não... estive, Bianca, só que de forma totalmente torta. Entende? E aí eu tombei para a área de gestão de pessoas. E aí comecei a gerir pessoas. Aí para mim foi o máximo.
Por quê? Porque eu estava ali direcionando as pessoas. Eu sentava e todas as pessoas que passaram por mim, e você foi uma delas, né? É legal as pessoas saberem disso. As pessoas... Era impressionante, como a maioria das pessoas que entravam na minha sala saíam chorando. E não saíam chorando porque eu maltratava elas, muito pelo contrário. Trazia reflexões. Porque eu sentava, era um divã. A minha sala como gestora era um divã. Porque eu trazia reflexões, eu já sempre estudei muito sobre a mente humana. E aí, até a hora que você dá esse start e fala, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Meu lugar não é aqui. Porque, bem ou mal, ali você já lidava com pessoas, mas você não podia se aprofundar, porque você tinha que gerenciar outras coisas, você entende? Né? E aí então, aquilo tirava tanto... importante a gente trazer isso, né? Trazer um pouquinho da minha história, da sua história. Primeiro, para encorajar vocês que estão aí. Às vezes, numa carreira, às vezes a gente pensa assim, como eu escuto isso, gente, no consultório? Não, já estou velho para isso. Já estou velho para mudar de profissão. Estou velho para mudar de... Já casei 2 vezes, quero saber de casamento nada. Eu falo, gente, não existe isso. Busca a tua felicidade. Tua felicidade não tem idade, não tem nada. Se você não está feliz, aí... O pulo do gato é entender o seguinte, não adianta também trocar 6 por meia dúzia. É buscar a tua felicidade. Aí é se sabotar. Né? É aquele casamento, aquele namoro que você só vai mudando ali a pessoa. Muda, mas repete o mesmo mas formato, repete o padrão. Padrão. Então não é né? sobre isso, é sobre você, como a gente falou aqui. É sobre você parar, resetar, entrar num processo profundo de autoconhecimento e entender verdadeiramente o que você veio fazer nesse mundão, porque todos nós temos dons e talentos. Exatamente. A gente está falando de sombra, vamos falar também um pouquinho de luz. Sim. Né? Todos nós temos dons e talentos. E Jung traz uma coisa muito interessante, Bianca, porque Freud traz esse conceito, né, de que as sombras são esse lugar inconsciente que a gente reprime. E aí Jung, ele dá uma complementada. Ele fala que a gente reprime a sombra, mas que a gente também reprime muitas vezes a luz. Sabe por quê? Por medo de ser extraordinário. Agora eu lembrei quando você falou, né? Que incrível. É incrível isso. E se você parar para pensar, às vezes a gente realmente tem medo de ser extraordinário. Aí vem as crenças, né? Voltando, você vê que está tudo linkado. Tudo linkado. É a crença de, caramba, eu não sou capaz. Não, eu não consigo fazer isso. Não, isso aí tem muito a ver com exatamente esse lugarzinho que Jung traz, que é o medo de ser extraordinário. Você tem um talento. Se você tem esse talento, você tem que ser extraordinário, você tem que dar o seu melhor. E aí, quando eu entendi isso e você entendeu isso, né? O que aconteceu na nossa vida? Hoje, eu ajudo infinitamente mais pessoas, eu me ajudo, eu ajudo quem está ao meu redor, porque a gente, se ajudando, a gente ajuda quem está em volta. E eu estou falando mesmo de quem está do teu lado, teu parceiro, teus filhos. Você entra num estado de fruição, né? Exato. O trabalho, ele é algo que flui ali com o que você acredita, porque você descobriu o seu propósito, né? O que não é fácil. E aí você aceita a tua luz. Então, a gente está falando aqui de sombra, 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 mas muitas vezes a nossa luz a gente também não aceita. Ai, perfeito a gente ir finalizando com luz, né? Muito bom você trazer a luz aí no finalzinho. Trazer a luz no final das sombras. Vamos ser extraordinários, gente. Mas antes... vão se buscando. E não sei se ainda quer trazer alguma coisa, assim, Mônica, mas para concluir, assim, um pouco, a gente fala aqui como se a gente, chegasse no ápice, estamos, né, nos libertamos. A gente contou um pouquinho aqui. Só que não. Muito pouquinho, só que não, gente. O que eu queria para a Mônica encerrar, né? Sombra não é algo que depois que você buscou, mudou, fez tudo, ela acabou e foi embora. Ela vai ficar ali para sempre, né? Então, você vai aprender a lidar com ela. Traz uma conclusão sobre isso. A gente lida com ela. Eu acho que a conclusão é essa, é você realmente entrar, porque, gente, é muito difícil a gente enxergar essas coisas sozinho. Porque são lugares muito, muito profundos, Bianca. E só um adendo, autoconhecimento é para sempre. É isso, o não autoconhecimento, existe isso, ele vai... me libertei, tá tudo... Não, autoconhecimento é para sempre. Não vai ter alta da sombra, esquece. gente. Eu falo, Deus me livre para análise. A análise, para mim, é parte da vida. Não existe, porque cada semana é uma nova descoberta, é uma nova caixinha que você abre, é um novo lugarzinho no inconsciente. E, gente, o inconsciente pensa no oceano. Esquece, você nunca vai conhecer ele por inteiro, nem metade, sei lá. É muito pouco que a gente vai conhecer. Mas quanto mais você conhece, mais clareza você tem, mais você desperta. Desperta e aí você vai sabendo, né, lidar, né? Lidar com as questões.
chega num ponto que não te impede, né, disso, né, da sua felicidade, não te impede de buscar Exato. coisas que têm mais a ver com o que era o seu propósito, porque às vezes a gente está perdido. Então, quando a gente vai colocando luz nessas coisas, a sombra continua ali, mas ela não impede a gente, né? Não, enfim. É que nem as faltas, Bianca, os traumas, né? Tudo isso, nada vai embora. Eu sempre falo isso, não é cura, é aprender a lidar, é atribuir novos significados, é desconstruir para construir. Fica aqui na minha cabeça. É preciso saber viver. É isso. Não é fácil não, gente. Não é, não. É preciso saber viver. Ó, eu queria, antes de encerrar, eu falei aqui de livro, já que você me liberou para indicar livro. Sim, tem tempo. E a gente está falando de sombra, né? Tem um livro que chama O Efeito Sombra, do Deepak Chopra, que é maravilhoso. Esse São eu 3 não autores. li. Esse livro eu não li. E também tem um documentário desse livro, tá? Então, fica Onde mais tá essa o dica documentário? aqui. Bianca, acredito que no YouTube. Eu acredito que não tem assim, em streams da vida, não. Eu acredito que no YouTube deve ter. Mas se eu achar, eu posso até te mandar o link, aí você deixa aqui na descrição. Tá. Mas o livro é bem legal. O livro é bem interessante de ler. Boa. É isso. Você quer... A gente está chegando no finalzinho, gente. Muito Passa bom, rápido, né? Passa Caramba. rápido. Passa muito rápido. A gente já está aqui há mais ou menos 1 hora. Passa muito rápido. Antes de concluir, acho que a gente amarrou bem, né? Essa questão aí dos outros episódios, né? Do primeiro, do segundo. Chegando aqui... Nesse terceiro, falando de sombras, já ficou assim, né, gente? Mas a Mônica vai voltar, tá? A gente vai trazer mais pra frente uma série também, se aprofundando. A gente ainda tá definindo, tá? Provavelmente em relacionamento. E porque tudo são assuntos muito vastos, a gente não consegue falar em um episódio. Então, Mônica Alves vai voltar. Antes de encerrar, Mônica, você trouxe, às vezes a Mônica traz uma frase. Eu trouxe. Já até abri aqui para ler para vocês. Uma frase de Jung, né, gente? Não tinha como não ser. Falando de sombras. Todo mundo vai sair do episódio procurando tudo, né? Livro, frases de Eu sou muito suspeita, Jung. que eu sou muito junguiana. Mas também vamos lá. Muito. Tem a frase dele sobre sombras que é: ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas se conscientizando da escuridão. Perfeito. Essa frase simplesmente resume, né, todo o episódio, tudo que a gente falou aqui hoje, né? Gente, eu espero que vocês tenham gostado, assim, eu juro. Eu saio dos episódios ainda em processo terapêutico. O outro me fez refletir muitas coisas, sabia? Fiz até umas postagens, textos, me deu uma luz, assim, né? É muito bacana. Era esse, né, o objetivo. Lembrem que o canal está sempre aberto, tá, gente? Se vocês quiserem mandar alguma sugestão de tema, tá? Ou alguma coisa específica mesmo para a Mônica, pode mandar, tá? Que a gente vai conversar aqui. E eu queria agradecer novamente a disponibilidade da Mônica, a entrega em trazer aqui tanta ferramenta, né, gente? Eu digo no início do episódio ferramenta, porque isso é ferramenta, sim. Nesse desenvolvimento, nessa busca de autoconhecimento. A Mônica trouxe muita ferramenta, que é através da reflexão, através da gente, né, enxergar coisas que estão ali ocultas, porque a gente vive num modo piloto automático, né? Então, a gente vai ficando cada vez mais nesse modo inconsciente. Então, eu queria agradecer muito, Mônica. Novamente, são muitos insights, muitas reflexões. Tudo que você traz aqui para a gente é muito poderoso, tá? Queria agradecer muito a sua participação nesses 3 primeiros episódios, que eu já estou aqui sentindo falta. Também, aí, gente, já estou apegada já. Estou totalmente apegada. Mônica vai voltar, mas antes de encerrar, Mônica, fala para o pessoal... Você está com alguma coisa, tem algum projeto no momento? Fala dos seus trabalhos, para o pessoal saber também como te encontra. Bom, primeiro, muito obrigada. Né? Eu já estou com saudade, já estou apegada. Falei para ela, você vai ter que dar um jeito de me trazer aqui de novo. Mas muito obrigada a você pela confiança, né? A Bianca é uma pessoa muito querida para mim. Então, é uma honra ter participado, né? Espero realmente, de coração, ter contribuído. E também tenho recebido muitos feedbacks incríveis, assim, só depoimento lindo. Então, eu acho que esse é o propósito.
A gente está conseguindo atingir e ajudar as pessoas, né? Que é o que a gente conversou desde o início. Sim. É para isso que a gente está aqui. Bom, eu faço atendimentos, né? Individuais, em psicanálise clínica. E agora estou com uma jornada de 21 dias de psicanálise. É uma jornada que vai começar agora em julho. Conta aí dessa jornada. É uma jornada. O pessoal que está aqui assistindo vai querer participar. Essa jornada, gente, é o seguinte. Muita gente, às vezes, não entra num processo, Bianca, por falta de recurso. Porque realmente não é uma coisa barata, né? Sim. Eu até faço um trabalho social, destino uma parte da minha agenda para um trabalho social. Mas não dá para fazer um trabalho social com todo mundo. Então, a minha cabeça sempre ficou fervilhando nesse lugar. Como eu faço para ajudar mais gente que não tem recurso para talvez entrar no processo analítico? Esse foi um ponto que me fez pensar nessa jornada. Outro, exatamente as pessoas, acho que muitas que estão nos ouvindo aqui, as pessoas que nunca tiveram contato. E, às vezes, não querem entrar num processo né? por Assim, desconhecer, porque realmente dá medo, né? Então, ter aquele primeiro contato ali com a análise e também para as pessoas que já fazem análise, porque é um lugar onde eu vou dar muita ferramenta. A gente está falando aqui de ferramenta. Explica, vai ser online, como que é? É um processo de 21 dias, né? Você vai ficar 21 dias comigo, online. Tá. Todos os dias eu vou trazer um conteúdo. A gente foi falando aqui de vários conteúdos. Cada dia vai ser um tema, um conteúdo. E diante desse tema, né, eu vou levar uma ferramenta que você vai fazer, você vai preencher para você analisar. Ai, e, legal. além disso, eu vou fazer 3 encontros, né, com todo o grupo, no início, no meio e no fim do processo. E aí eu acho que vai ser uma delícia, porque a gente vai conseguir trocar. Pode tudo ser online, da onde tudo tiver. online. Já tem gente inscrita do Brasil, já já tem gente de fora do Brasil. Vai ser uma delícia. Que delícia, Mônica. Que bom. E é isso. Esse é o bom. intuito. Eu espero realmente ajudar. Eu faço uns cursos aí de vez em quando, mas estou meio devagar nisso, por causa do tempo. Mas vou retomar. Sigam a Mônica quando tiver, né, algo presencial, algum curso. Sim, você com coloca certeza. lá. Eu coloco. Mas muito bacana essa jornada. Muito sucesso nesse projeto. Obrigada. Que você atinja muita gente. É isso. Com essas suas reflexões, com todo esse seu trabalho tão rico, Mônica. Obrigada. De verdade. Vamos chegando ao finalzinho, gente. E eu peço para que vocês, se vocês estão gostando desse conteúdo, se para vocês é interessante, ativa as notificações e compartilha com quem vocês acham que isso pode ajudar, que pode, né, trazer insights, trazer clareza. Compartilha, que isso é super importante para a gente. Me acompanhe também nas redes sociais, Bianca Coelho _yoga. Lá eu estou sempre colocando os meus projetos, os spoilers de quem vai vir aqui no Despertamente. Então, agradeço. Escutem o episódio 1 e 2 antes de escutar o 3. Até a próxima!